Nega, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando para DS9, né? Mais especificamente o 7º episódio da primeira temporada, intitulado Dax. Esse é um episódio meia boca, um episódio mais ou menos. O que consiste a história dele? Um grupo de caras invade, né, a estação, né, para levar Dax como prisioneira porque ela está sendo acusada de um crime de assassinato que aconteceu há muito tempo atrás, quer dizer, na época do Curzon Dax ainda, né, a Jadzia não estava nem viva naquela época, ela não era nem nascida naquela época, né, e ela foi acusada, né, desse homicídio, né, porque estava lá o simbionte Dax, né, que teria matado, né, um grande herói nacional de um determinado planeta numa guerra civil, né. Aí você tem essa situação, né? O Cisco ele vai tentar prorrogar essa transferência da Dax para esse planeta, né? Onde ela vai ser praticamente condenada à morte, né? Muito provavelmente ela vai ser condenada à morte, né? Os caras podem levar a Dax, né? Porque eles têm um tratado de extradição, né, com a Federação, né? E aí o Cisco inventa uma desculpa meio marota lá de que eles estão em território bajoriano e que vai ter que ter uma audiência com uma árbitra bajoriana para decidir se vai ser levado ou não. A grande questão é a seguinte: quem matou o cara? Foi o Curzon? Foi o Dax? Foi a Jadzia? A Jadzia não foi, mas tipo assim, ela é o simbionte também, né? Ela e o simbionte são praticamente a mesma pessoa, ou são pessoas separadas, né? Então se discutiu até que ponto a Jadzia vai ter culpa nisso, né? Até que ponto foi o Curzon que matou ou foi o Dax que matou também. Então vai ser um episódio que vai trabalhar toda essa questão, entendeu? Você vai ter uma arbitragem lá, né? Você vai ter essas questões sendo discutidas em torno lá do simbionte do hospedeiro, né? Que foi uma coisa que foi criada para essa série aí, né? E aparentemente essa coisa não tem uma resolução, né? Quer dizer, você não pode dizer com precisão se foi o Dax que matou, se foi o Curzon que matou, né? Aí o que acontece? Fica essa discussão nessa arbitragem o tempo todo lá no caso, né? Mas enquanto isso, né, o Odo vai no planeta investigar. E aí ele descobre que o cara que foi assassinado foi um grande herói nacional e ele era um amigão do peito do Curzon, né? Só que depois, à medida que o Odo vai mergulhando nessa investigação, né, ele vai conversar com a viúva, né, a viúva fala que os dois eram muito amigos, né, que era impossível do Curzon ter matado ele, coisa e tal, né, mas à medida que o Odo vai descobrindo, vai se aprofundando na investigação, ele descobre que o Curzon era amante da amiga, era amante, entendeu, da mulher do amigo do cara, quer dizer, esse grande herói nacional tinha a esposa dele e o Curzon, né, pulava a cerca com a esposa dele. E aí o que acontece? A Jadzia, né, sabendo de tudo isso, né, porque isso fazia parte da história do simbionte, quando ela percebe que existe esse tratado de extradição, ela simplesmente se cala. Por quê? Para justamente, né, esconder a honra, né, vamos dizer assim, da viúva, a honra desse herói nacional, que no final das contas esse herói nacional foi assassinado por quem? Ele foi assassinado por um grupo de rebeldes porque ele estava de trairagem com o povo do planeta dele, né? Ele não era herói nacional coisa nenhuma, né? Então todas essas histórias aí do cara não ser um herói nacional, do cara realmente, ele que realmente era o traidor, né? Dessa coisa do Curzon pular a cerca com a mulher dele, entendeu? A Jadzia se calou, né? Ela estava disposta, inclusive, a enfrentar a pena de morte no planeta por causa disso, né? Então, quer dizer, ficou um negócio meio complicado. E aí o Cisco foi descobrindo isso aos poucos com a ajuda do Odo, né? E aí, como é que você termina esse episódio? Como é que você dá um desfecho para toda essa confusão aí? A viúva vai lá na arbitragem, na estação, né? E ela fala para a árbitra, né? Tudo o que aconteceu, né? Que o Curzon não poderia ter traído ele, não poderia ter matado ele, porque o Curzon estava na cama dela, né? E ela fala isso na frente, né? Do filho dela, né? Que era o cara que estava querendo levar a Dax para prisão. E aí ficou uma tremenda numa saia justa ali. Ficou um climão muito pesado, né? Mas é um episódio que, sabe, ficou mais nisso, né?
você levanta essas questões, essas reflexões aí, de quem é a culpa, né, de um assassinato, quando um trio mata alguém, de quem é a culpa? A culpa é do hospedeiro? A culpa é do simbionte? Entendeu? Só o simbionte pode levar a culpa, ou o hospedeiro pode fazer algum delito, algum crime, sem a participação do simbionte. Uma coisa que não tem uma resposta definida, né? E como ela não tinha uma resposta definida, né, optou-se por esse final até meio folhetinesco, né, meio de novelão, entendeu? De que o cara tava na cama lá da outra, que não sei o que, coisa e tal. Quer dizer, foi um episódio meio, sabe... E olha que a DC Fontana estava escrevendo esse episódio, né? Ela era uma das autoras desse episódio. Foi um episódio que, sabe, não acrescentou muito, não teve nada de, assim, de muito interessante, né? E aí você tem uma quebra, né? Porque você estava tendo uma sequência de bons episódios aí em Deep Space Nine no início da primeira temporada, e de repente você trabalha essa questão. Ajudou a desenvolver o personagem Dax? Ajudou. Mostrou mais o passado do Curzon, né? Mostrou que o Curzon tinha um passado mais complexo do que o esperado, né? E foi uma coisa que de repente, não sei se surpreendeu ou não o Cisco também, né? Essa coisa dessa pulada de cerca, porque o Cisco dizia que ele era mulherengo pra caramba, coisa e tal, né? Então, quer dizer, foi mais pra trabalhar um pouco a personagem da Dax, mas a gente nem sabe se trabalhou, eu já dizia, né? Acho que trabalhou mais o Curzon, trabalhou mais o simbionte, entendeu? E o Curzon já é um personagem, né, já falecido, né, na série, né? Então, quer dizer, eu não sei se acrescentou muito, né, esse episódio, né? Mas está lá para vocês assistirem, né? É uma distração, uma reflexão meio que se implore ali sobre o que é um simbionte ou o que um hospedeiro pode fazer, né? E aí, como você tem essa querela toda aí sem uma solução, né? Porque é uma situação meio inédita aí, né? Você optou por esse final novelão, esse final meio folhetim, né? Então é isso, gente. Não tem muito o que dizer desse episódio, na verdade, né? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse episódio vai estar lá na Batata Espacial para vocês lerem, tá? E, como sempre, não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal, tá? Um abração, gente. Fui e até a próxima.